E o programa Encontro Marcado, hoje gravando aqui no Pub Airplane, aqui no centro da cidade, um ambiente agradável, né? E hoje com satisfação recebendo a professora Vera Ravagnani, professora de Técnica de Redação. Professora, satisfação em tê-la aqui, viu? Olá a todos, grande satisfação também. Vera, eu convidei você aqui, nós tivemos uma conversa preliminar, né? Num assunto interessante que são os heróis, né? E as pessoas podem se perguntar, né? Uma palavra bastante forte, né? Todo mundo deve ter um herói, né? Um herói da infância, né? O pai herói, na verdade. E de repente nós temos também os heróis da mitologia, né? Eu gostaria que a gente começasse a falar sobre esse tema interessante. Então, além de professora de redação, eu também sou pesquisadora autônoma e trabalho com oficinas de narração oral. E os mitos certamente são, né, um ponto central. Com certeza, né? Mulher Maravilha, bilheteria imensa, inclusive vai ser indicada ao Oscar. A indefectível capa, corpos muito fortes, superpoderes. Como somos encantados, os heróis da Marvel, os nossos heróis do cotidiano. O nosso imaginário é permeado, nós precisamos de ficção e fantasia. O ser humano precisa de um herói para ser conduzido aí pela vida. Certamente faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa realidade. E por que valeria a pena nós termos um herói? Nós realmente precisamos desse herói. Nós precisamos de um modelo de virtude, nós precisamos de um modelo de coragem. É aquele ser que está entre nós, mas conseguiu encontrar o seu superpoder e por meio dele ele vence, né, os seus inimigos, a sua jornada. Agora, Vera, os heróis da mitologia, você acha que eles ainda mantêm uma influência sobre os heróis atuais? Super importante você falar, e é um ponto que eu ando refletindo e trabalhando também. Eu sinto que tudo muda, a cultura, os nossos valores e tal. E é importante dizer o seguinte, o herói genuíno grego, ele é profundamente altruísta, ele se move por amor. Ele se move pelo bem coletivo. Ele se descobre nos seus superpoderes na jornada para o bem e às vezes ele até se torna um mártir. Casualmente? Não. Ele é o herói legítimo. O que a gente observa agora? Quando Pedro Bial, por exemplo, faz a chamadinha do BBB e diz nossos heróis. Quando a novela da Rede Globo coloca alguém que é chamado literariamente, dentro da estrutura mais antiga da mitologia, ele é o anti-herói. Né? Que é diferente do vilão, né? O anti-herói. O anti-herói vem sendo endeusado, ele vem sendo supervalorizado. E também os heróis, como a gente falou, os heróis do cinema, de Hollywood e tal, é por conta da vingança. Muitos são movidos pela vingança. Muitos pelo vazio. Batman perdeu os pais. Né? Super-Homem, ele é um alienígena. É verdade. Ele não é nosso. Então, quando nós vamos trabalhando muito nessa questão, é um perigo, porque a gente perde as nossas raízes da mitologia grega, que é o herói solar. É o herói que doa a sua própria vida, que abre a mão do seu próprio destino em favor do coletivo. Então, acho que é muito importante, por isso que é um pouco do meu trabalho, o resgate do herói tradicional. E está acontecendo nos dias de hoje, de repente, um vilão ter a denominação de herói. A gente percebe que às vezes em comunidades no Rio de Janeiro, que o traficante, ele passa a ser o herói da comunidade, que apadrinha, que sustenta de maneira fictícia uma comunidade, né? Ele passa a ser o herói também. Sim. E isso é um perigo, não é, Vera? Eu acredito que sim, muito perigo. E a gente observa assim, todos nós nascemos, a gente precisa da figura do pai, a gente precisa da figura do herói, para que a gente se torne pleno, para que a gente se torne um cidadão, um indivíduo, e que a gente siga na jornada solar, né? Porque pensa bem na nossa vida cotidiana. Se eu também não abro mão, se eu também não me dedico, se eu não sou altruísta, eu também não consigo manter a minha coletividade, o meu grupo, a minha família menor e maior e tal. Mas a gente vem observando muita distorção em relação a isso, né? E muita supervalorização de bens materiais, uma ausência do Estado que também se coloca como vilão, e aí valores e energias e forças que não são, digamos,
do herói solar, não só grego, mas a gente tem de outras culturas também, ocupa esse espaço e distorce. Para mim, isso é um perigo. Vera, nós necessitamos de um herói? Nós necessitamos de um herói. É mesmo? Sim. Desde da infância, quando você começa a perceber as coisas, e normalmente a tendência é o primeiro herói ser o pai, né? Sim. Precisamos, para a nossa ordem psíquica. O mito, ele tem algumas funções. Alívio existencial, orientação de vida, padrões de comportamento. Então, o mito ele tem uma função educadora, ele tem uma função humanizadora, que depois, ao longo, foram ocupando espaços. E, infelizmente, como é alguma coisa que nos encanta, por ser uma necessidade psíquica genuína, hoje a indústria cultural toma conta. Verdade. E se distorce. Então, mais do que nunca, as crianças precisam ouvir histórias de herói. Elas precisam ouvir os contos de fadas, elas precisam ouvir a mitologia, porque isso nos organiza como seres, né? Entendi. E os mesmos contos de fadas que eram contados na nossa época, na minha época, mais tempos antigos, né? São os mesmos contados hoje para as crianças? Ou não? Ou tem alguma modificação nisso? Então, hoje nós temos algumas contaminações que fazem parte da vida também, né? Os famosos politicamente corretos, a gente tem aí Deu a Louca no Chapeuzinho, Shrek, mas isso é interessante para o adulto que já passou. Para a criança, isso é péssimo, é terrível, porque ela precisa ter... Por que ele é milenar? Por que ele sobrevive? Os contos, os mitos, eles são pré-históricos. Eles são psico-orgânicos da nossa formação como humanidade. E eles vão atravessando os tempos. Por quê? Porque eles são necessários. Eles não perecem porque eles são nossos. E a partir do momento que eu falei, nossa, que chato, né? Deixa eu colocar um helicóptero aqui no meio, deixa eu colocar um ogro e uma ogra. É uma delícia para o adulto, porque a gente ri, a gente percebe a ironia, percebe o xiste. A gente xiste, consegue entender isso, né? Mas a criança pequena não, para ela não é bom. Ela precisa ter a regularidade, ela precisa ter a certeza do final feliz, ela precisa ter a certeza que o bem vence o mal, tanto no mito quanto no conto de fadas. Quanto no conto de fadas. Agora, se de repente dentro de casa o pai e a mãe contam as histórias como aprendeu, né? Uhum. E de repente na escola, contato com outros colegas e tal, começa a ter a adaptada agora. Como é que faz? Para a questão do entretenimento, vai. Né? A criança é muito aberta, ela é muito curiosa, ela vai receber, ela vai se divertir e tal. Mas quando a gente pensa assim que não são meras historinhas de entretenimento, que elas poderiam ir além, né? Por que um adulto, nossa, vou perder tempo, vou fazer... Então, no segundo semestre, eu pretendo fazer na minha casa, para um grupo pequeno, a vivência dos 12 trabalhos do Hércules, né? Que você me disse que é o teu herói favorito. Eu acho que tá antes de começar a gravação, que é o meu herói favorito era o Hércules. Acho que a maioria, né? Que está mais presente para nós aqui. Simbolicamente, é a jornada da nossa vida, né? Hércules somos nós, cada animal, cada monstro que ele mata é algo que tem que ser morto dentro de nós. Essa história de um leão por dia é do Hércules já, né? É dele e é a nossa vaidade, a nossa arrogância. Verdade. Mas então, você não joga fora, ele põe a capa, né? Ele põe a pele, quer dizer, para eu me lembrar, ele tem que ser uma proteção, ele tem que ser equilibrada, nada é jogado fora, tudo é transformado. Mas adulto, né? Isso é coisa de criança. Adolescente, de repente, curte um Percy Jackson no cinema, que é muito bom também. Mas nós temos que ouvir, porque ele é simbólico. E esse símbolo pode despertar, pode iluminar alguma coisa dentro de mim. E que pode me trazer para a minha vida cotidiana. São ensinamentos sagrados, como os grandes aedos, rapsodos, os poetas gregos, as mitói, que eram as velhinhas, né? Que na época de Aristóteles, Platão, o mito já havia sido substituído pela ciência. Mas ainda no âmbito de educação de vida, de educação para a vida, eram-se contados como modelos de comportamento, como modelos da trajetória, né? Então é super importante para a gente ouvir, faz bem e a gente gosta. De vez em quando eu conto para pessoas já adultas, né? Todo mundo fica muito quieto, porque a gente para a agitação do corpo, para a agitação da cabeça e a gente realmente passeia, a gente vai pegar a clava e matar o leão de Nemeia juntos.
né? Entendi. A gente penetra no pântano da Hidra de Lerna e a gente realmente tem medo juntos. E não importa a nossa idade. E quantas hidras de Lerna, quantos leões de Nemeia a gente tem que matar aqui, né? No nosso dia a dia. No né? nosso dia a dia, no nosso lado. Ô Vera, existe alguma preocupação de algumas pessoas, de repente, confundirem o herói e quererem imitar literalmente o herói? Existe, mas Sai voando igual o Superman, por exemplo? Mas normalmente isso acontece com pessoas que não trabalharam bem psiquicamente, já normalmente são pessoas que têm algum distúrbio, Sim. já tem isso é bem explicado, né, pelos psicólogos e tal, e a pessoa está muito confundindo realidade com ficção, e aí ao invés de fazer o lado saudável, de pegar o elemento da ficção e trabalhar internamente, Tirar os bons exemplos. Tirar os bons exemplos e ser mobilizado pelo símbolo e depois trazer bem para o concreto já transformado, a pessoa quer fazer igual, ela não elaborou. Mas isso já é um índice que a pessoa já tem algum distúrbio. Entendi. Mas isso acontece, mas é raro, não é tanto quanto a mídia explora, né? Está jogando RPG, sai e mata todo mundo. Assistiu Matrix, sai metralhando todo mundo. É terrível. Existiram casos já, né? Existem muitos, né? Desde Isolados, sempre. mas existem, né? Desde sempre, né? Mas é muito pequeno, é que a mídia acaba explorando e fala assim, olha, é um perigo. Na nossa época não podia ler gibi, né? Nossa, vai ler muito gibi, vai fazer mal para a cabeça dele. Vai assistir muito cinema de super-herói, mas é pequenininho, é só para quem já tem algum desequilíbrio. E quando as pessoas se vestem igual ao herói? De repente você falou da Mulher Maravilha. Né? Sucesso é a febre agora, né? Algumas pessoas foram vestidas de Mulher Maravilha, sim, né? Aguardar a exibição do filme, de outros heróis, de Superman, de Batman e tal. Quando a pessoa... E parece que tem uma cultura japonesa, né? Os otakus. Que também acabam se vestindo e tal. E aí? Como analisar essas pessoas? É uma delícia, tudo de bom, é divertidíssimo. Não paga mico, não? Não. É a necessidade de ficção e fantasia inerente a nós humanos. Independente da idade? Independente da idade, que, claro, hoje a mídia oferece. Hoje as lojas, né, tem todo um comércio absurdo, né? Já se lança o filme com o martelo do Thor, a tornozeleira, a roupa, coisas e tal. Né? E aproveita o momento. E hoje é livre, hoje pode, né? A gente faz a festa, a gente vai para a fila do cinema. Então hoje é um divertimento, é algo muito gostoso e tudo de bom, assim. E será que essas pessoas só ficam nesse divertimento para a exibição do filme, que é um momento de, entre aspas, de festa e tudo mais, ou elas no dia a dia se comportam assim? Então, de novo, é como nós conversamos antes. Depende muito do indivíduo. Tem uns que um momento de relaxamento, um momento de alegria, de festa, de diversão, chega em casa, tira a fantasia, tudo certo, manda para a lavanderia. Tem alguns que, de repente, precisam ser Clark Kent, né? Mas isso tem muito a ver com o íntimo de cada um, né? Hoje, eu acho assim que as regras sociais elas estão muito tranquilas. Tudo bem eu ter 40, 50, 60 anos e ter a minha coleção de brinquedos, minha coleção de uniforme de heróis e tal. Hoje isso é mais tranquilo, mas eu acho que vai muito da mente de cada um, de separar o que é realidade, o que é diversão, o que é fantasia. Né? Nós também temos aqui no Brasil, nós tivemos já alguns, né, heróis do esporte. Né? Ayrton Senna, Sim. Pelé, né, para o pessoal mais antigo, né? Recentemente o Neymar, que é mais, às vezes é herói, às vezes é vilão. Né? É importante também, nessa categoria do esporte, nós temos alguns heróis? Olha, necessidade humana de novo. Nós procuramos o nosso herói. Os indivíduos que se destacam da multidão por sua força, por sua inteligência, por sua habilidade, pelo seu altruísmo. Então... E às vezes quando nós não temos esse vazio, a gente procura a todo momento. Hoje, quem que ocupa o espaço de herói? O esporte, o cinema, algum personagem e tal. Porque essa é a nossa projeção, essa é a nossa sede, né? Entendi. E isso é ótimo. Nós temos necessidade disso? Muita, profunda. E a gente, para se mover, para caminhar. Principalmente quando alguém, por exemplo, do esporte, vem de classes populares, sofreu muito e ele vence.
A pessoa se vê nele. Se vê nele, é um espelho. Ela tem motivação para lutar. O Ayrton Senna, quanto inspira, né? Uhum. E a gente procura, no Brasil um pouco menos, mas em outros lugares, alguma figura da ciência. É idolatrado. Entendi. E hoje, como tem essa questão do dinheiro, do marketing e tal, de repente até um cientista vira bonequinho, um personagem do esporte vira um bonequinho. Mas é bom, é o lado positivo do herói. Você vai ter a presença física através do bonequinho para lembrar sempre desse herói. Né? Que é o fetiche, que é normal também. Mesmo sendo mitológico, na Roma e na Grécia Antiga, havia peregrinações para os possíveis túmulos dos heróis, com oferendas, com flores, com pedidos de proteção. E depois, no sincretismo religioso, muito tem a ver com os santos, com as peregrinações dos mártires. Porque quer dizer, começou lá, então, isso. No Oriente, esse com outras cultuar mitologias. Através dos túmulos e tal. E espontâneo, vai um, que vai o outro, que vai o outro. E as pessoas ainda fazem o caminho de Santiago. Verdade. As pessoas fazem por quê? É o mártir que merece o meu respeito. É alguém que eu vou mostrar a minha gratidão, que eu vou pedir uma proteção. De tão forte que é no nosso imaginário. Vera, quando o herói decepciona, né, você tem aquele herói, de repente, né, a menina adora aquele herói, de repente ele se casa, existe uma decepção. Como é que fica na cabeça da pessoa que idolatrava esse herói? Faz parte da vida, né? A vida tem as glórias, as luzes, a decepção. E é interessante, né, que nesses heróis modernos, mais midiáticos, o fantasma namorava há 300 anos a Diana. E nunca casava com ela? Nunca, o Clark Kent. Esse foi o maior enrolador de todos os tempos, foi o fantasma, né? Eu acho que sim, né, que é mais antigo, e para falar que é uma constante. Popeye não pode casar com a Olivia. Não tem jeito. Eterno namorado. E eles já pensam justamente isso, né, porque o herói, como ele é extremamente admirado, ele tem essa coisa também da libido, do sex appeal, as heroínas e os heróis hoje, né? Então, mas de vez em quando acontece de ter, mas que faz parte, né? A gente vai ter que viver isso também. E a pessoa pode mudar de herói ao longo da vida? Pode, né? Com certeza. Eu gostava daquilo até um determinado ponto da minha vida. De repente, eu fiz uma substituição. Porque cada herói também representa uma força. Ou uma fase da vida também? Uma fase da vida, ele representa uma energia. Como nós somos crianças, primeiro é o nosso pai, na adolescência certamente não é. Entendi. Né? Vamos falar nesse finalzinho aqui dos heróis mitológicos, que é um tema bastante interessante. Muito. Né? Eu falei do Hércules, mas eu gostaria que você citasse alguns outros, para que o pessoal de repente fale, eu ouvi falar, mas não com detalhes. Então, lembrando assim que sempre o herói, ele é literalmente nós em todas as mitologias do mundo todo. Ele é um ser mortal, mas que ele tem uma centelha divina. Normalmente ele é filho de uma mortal com Deus. Ele tem um superpoder? Mas ele ainda não sabe. Não sabe. Ele precisa aceitar o chamado, ele precisa sair para a aventura e com muita coragem vencer as provas, daí ele vai conquistar os amigos, aí ele vai descobrindo seus superpoderes. E aí as pessoas vão passar a acreditar nele também. E aí ele vai fazendo, ele vai matando monstros, ele vai fazendo bem, aí ele é reconhecido como aquele ser que o lado divino, superpoderoso, se manifestou nele. Então sempre tem. Eu acho um herói incrível da literatura indiana, oriental, o Arjuna, que era o senhor das flechas, que inspirou o Rambo. Pra você ter uma ideia de Hollywood, né? Ele era capaz de lançar 300 flechas ao mesmo tempo e não errava nenhuma. Tá bom mesmo. Muito bom, poderosíssimo, né? Alguns têm 3 metros de altura, pele azul, né? São maravilhosos, assim. Dentro da literatura mais do Oriente Médio, eu curto muito Gilgamesh, né? Que depois ele ganha imortalidade e tem a ver com o dilúvio e tal. E ele mergulha profundamente no mar, que é a nossa própria inconsciência, e ele recolhe uns matinhos, porque ele queria viver para sempre. Só que depois ele doa para a humanidade, que é o princípio da medicina curativa. Para nos aliviar das doenças e das dores, é o princípio da fitoterapia, da primeira medicina que vai buscar. Então sempre o herói, ele doa alguma coisa de egoísta, ele doa. Então Gilgamesh é maravilhoso, é da região da Babilônia, ali da Síria, da Babilônia. Sim. Muito, muito interessante. E
depois a gente vai atravessando, vai caminhando, vai chegando os gregos todos, né? A gente tem o Teseu, que venceu o Minotauro, que eu acho que talvez seja um dos meus favoritos, né? Que é bastante conhecido também, né? Muito, Jasão e Argonauta. Esse Hollywood acho que já fez filme de todos, né? Hércules, mais de uma vez. Nós temos o Perseu, aquele do cavalo, do Pégasus, que corta a cabeça da Medusa, né? Temos os heróis nórdicos, hoje também muito explorados, né? Odin, Thor. Esses são os deuses, mas eles têm também as suas figuras, né? Que depois eles vão colocando metade gente e vão caminhando junto com esses deuses aí nórdicos. Dentro do nosso país, dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura, né? Nós temos também os nossos heróis, né? Mesmo nas religiões, né? Sim. Na Umbanda, principalmente, né? Sim. A própria figura de Buda, Cristo, né? Quando nós olhamos figuras que depois formam religiões, eles têm exatamente a mesma característica, a mesma trajetória do herói. Muitos vieram de uma mãe virgem, tem essa conexão metade humano que encarnou, andou entre nós, mas ele tem a centelha divina, ou ele foi iluminado, ele abandona tudo em favor do bem, né? Em favor do bem, em favor do outro e tal, e depois quando ele morre, ele vai para um Olimpo, ele vai para um paraíso, ele vai para algum lugar muito especial, vira uma constelação, e eles deixam uma mensagem, quer dizer, siga os meus passos que você, eu sou homem como você, conecte-se com a sua centelha divina que você poderá matar os monstros, fazer o bem, e você poderá estar numa situação melhor. Cabe a cada um entender a mensagem. Né? Cabe a cada um entender a mensagem, mas eles vêm justamente, tanto os heróis mais mitológicos, os heróis da religião e assim tal, eles têm exatamente a mesma mensagem. Eu sou humano, porque o poder, a descoberta está dentro de você, e eles têm que trabalhar muito com as mãos. Eles falham, eles são tentados, eles precisam da ajuda de amigos. Todos eles, por mais mega super poderoso, ele precisa de um aliado. E é nesse momento que ele aceita tudo isso e que ele vai pela jornada, é que ele vence tudo e depois e às vezes muitos têm mortes trágicas e terríveis, eles são os mártires, e ele diz assim, mas valeu a pena, você também pode. Ele vai deixar um legado, né? Vai deixar um legado, ele vai deixar um caminho que pode ser seguido. Aceite o convite também, né? Que interessante. No finalzinho agora, qual seria a literatura, o campo de pesquisa para as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo e querem se inteirar mais a respeito dos heróis, Vera? Olha, sem dúvida, mundialmente falando, né, que é o Joseph Campbell, o Herói de Mil Faces, né, que digamos é meu guru. É o seu livro de cabeceira? É um dos, né, ele passou mais de 60 anos da vida dele estudando mitologias comparadas, religiões comparadas. Talvez, acho que eu posso afirmar, assim, né, com certeza, que ele é o maior estudioso. Ele já morreu há um tempo, mas hoje toda a academia de cinema estuda o Herói de Mil Faces, a jornada do herói. Todo filme de herói é feito a partir do estudo que ele foi descobrir esse elemento igual dos heróis, dos deuses, de todas as culturas, né? Aqui no Brasil, a gente tem o Runito Brandão, um professor de grego, que tem volume 1, 2 e 3, que dá para a gente ler muito e saber muito. Acho que sim, a lista é gigante, né, interminável, mas eu acho que essas duas figuras, para começar, dá para a gente entender bem de herói. Você queria ler um trechinho aí no final do nosso bate-papo? Várias vezes você me perguntou, né, se a gente precisa de herói, por que os heróis são importantes. Explicando um pouquinho sobre a história do labirinto do Minotauro e fazendo contraponto entre Dédalo também tinha profunda inteligência. Ele também tinha o toque divino, mas ele usou seus poderes sem ética. E a quem pedia, ele fazia, né? E ele, por inveja, ele mata o sobrinho que poderia ser mais forte que ele. Já vai fazer a contraponto com Teseu, que perde o trono, que também vem como herói, ele aceita o chamado e vai matar o Minotauro, que está dentro do labirinto que fora construído por Dédalo, né? Então, nesse trechinho, ele fazendo a explicação e tal, ele diz assim, por que o herói seria importante, né? Ele diz assim que a história dos heróis todos foram feitos da matéria-prima que construíram o fio de linho da Ariadne,
que foi colhido em todos os campos da imaginação humana. Séculos de agricultura, décadas de diligente seleção e o trabalho de numerosos corações e mãos entraram nessa colheita. E por que o herói é importante? Porque com eles nem sequer teremos que correr o risco da aventura sozinhos. Pois o herói de todos os tempos nos precedem. O labirinto é totalmente conhecido. Temos apenas que seguir o fio da trilha do herói. Onde pensávamos encontrar uma abominação, encontraremos uma divindade. Onde pensávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde pensávamos viajar para o exterior, atingiremos o centro de nossa própria existência. E onde pensávamos estar sozinhos, estaremos com o mundo inteiro. Muito legal. Muito bonito, né? Vera, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Com certeza vai voltar outras vezes e disponha sempre do programa, viu? Eu que agradeço. E já nós voltamos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre exame da ordem com o Dr. Ítalo Bach aqui no Encontro Marcado.